Não é segredo que a nova minissérie da Netflix, Adolescência, tem alcançado muitas pessoas. Após apenas 3 dias de seu lançamento, ela alcançou cerca de 24,3 milhões de visualizações e liderou o ranking das mais assistidas em 71 países, incluindo o Brasil. Agora, ela já acumulou cerca de 93 milhões de horas assistidas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão, uma análise da nova série da Netflix, Adolescência. Eu assisti ela basicamente apenas porque eu achei o tema um pouco interessante para debater, principalmente eu, que agora sou mãe, e em breve não, né? Minha filha ainda nem nasceu, mas um dia a minha filha, ela será adolescente. Essa série, ela é muito necessária para nós refletirmos e tomarmos um cuidado e ter um olhar atento justamente para os nossos adolescentes, para essa geração. Então essa série faz abrir os nossos olhos e ter uma visão diferente da internet, do impacto que ela traz na vida desses jovens. E eu decidi compartilhar com vocês algumas reflexões, o que essa série impactou, porque ela tem impactado, na verdade, tantas pessoas, e também responder aqui, né, uma dúvida que eu mesma tive, se essa série foi inspirada em um caso real. Será? Vamos discutir sobre isso. Bora lá! A série Adolescência, ela foi lançada dia 13 de março desse ano e ela aborda a radicalização da internet na vida desses jovens e como ela impacta os adolescentes. O que eu tenho a dizer pra vocês é que essa série, ela é muito boa, tá? Quero compartilhar um pouco pra vocês um pouco da parte cinematográfica ali da série, né? Ela contém um elenco extremamente muito talentoso, muito bom. Inclusive, o Steve Graham, ele é um dos personagens principais, que é o pai do adolescente da série. E ele também foi o diretor, o roteirista da série. E isso é muito interessante. Então, além dele ter atuado ali, ele esteve por trás da série. Também temos ali o Owen Cooper, que é o adolescente ali que interpreta, né, o personagem principal. E, gente, pasme, foi o primeiro papel que este ator fez. E ele arrasou. Inclusive, ele até recebeu uma proposta para fazer o filme. Eu vi isso na internet, não sei se é verdade, né? Mas, pelo que parece, ele vai estar ali na nova adaptação do Morro dos Ventos Uivantes, que virá aí em 2026, aí nas nossas telas. Eu achei que o Owen Cooper, que interpreta o Jamie Miller, que é o adolescente de 13 anos retratado na série, dedicou muito, você percebe que ele entregou realmente ali todo o seu dom, todo o seu esforço para aquele papel, sabe? Você realmente percebe que ele entrou ali no personagem. A série, ela não teve cortes, então todos os episódios, você percebe que ainda foram gravados sem cortes. Então, é uma única câmera gravando a cena assim. E você parece que você está assistindo meio que um teatro. Parece que você está dentro ali da série. E isso passa uma visão totalmente diferente. É muito legal isso. Todas as cores utilizadas, você percebe que foram escolhidas ali, especificamente, eu acredito que tenha sido, para retratar aqui e ali um ambiente mais tenso, né, com cores mais escuras, mais frias, e realmente te passa esse sentimento, né, de tensão, de investigação, passa esse sentimento. A minissérie, ela contém 4 episódios, então ela é uma minissérie mesmo, bem curta, e não terá continuidade. E basicamente, ela rola em torno ali de um caso criminal, ou seja, um adolescente de 13 anos, Jamie Miller, que ele está sendo acusado de um homicídio. Antes da gente tratar ali sobre os episódios, o que eu acho interessante, né, responder aqui é se a série foi ou não foi inspirado em um caso real. O diretor do filme, né, o Stephen, ele disse que não foi inspirado em um caso real específico. Então, o Jamie Miller, né, os outros personagens são fictícios, tá? No entanto, o próprio diretor, além de dizer, né, que não veio ali de um caso específico, mas de diversos casos que foram ocorrendo ali no Reino Unido nos últimos anos, né, ele disse: de onde isso veio, para mim, foi que houve um incidente em Liverpool, uma jovem garota, e ela foi à morte por um jovem garoto. Eu só pensei, por quê? Então teve outra jovem no sul de Londres que foi à morte em um ponto de ônibus. E no norte do país, Brianna Gay.
foi atraída para o parque por 2 adolescentes. E eles aí... Eu só pensei, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Lembrou o ator. Foi especificamente em um único caso, mas alguns casos que aconteceram no passado inspirou o diretor Stephen a criar esse roteiro para a minissérie Adolescência. E o que são esses casos? Esse que ele falou que foi de uma adolescente que foi morta em Liverpool, a internet acredita que seja de Ava White. Ele não diz especificamente que tenha sido, mas a internet acredita que tenha sido pelas informações similares, né? Ava White tinha 12 anos e basicamente ela foi morta por um adolescente de 14 anos. Basicamente porque ele tinha pedido para ele excluir um vídeo em que ela e as amigas dela apareciam bebendo. Outro caso é de Liana Andal, que ela tinha apenas 15 anos no ano do ocorrido, que foi morta por um adolescente de 17 anos. Eliana e sua amiga foram ao encontro desse adolescente, que ele era ex-namorado da sua amiga, para eles terem ali uma troca de pertences, basicamente, que tinha ocorrido ali enquanto eles namoravam. Só que na hora disso, o adolescente de 17 anos, não quis entregar uma sacola de pertences que pertencia à amiga da Eliane. E Eliane vai lá e puxa a sacola da mão dele. Nisso, instantaneamente, ele vai e a Eliane. Caso também que inspirou, que o diretor ele chegou a falar diretamente, até citou o nome, é da Brianna Gay, que era uma jovem trans de 16 anos, que foi atraída para uma emboscada e morta por adolescentes que consumiam conteúdos violentos e misóginos online. Tá, Clara, tudo bem, agora você falou que esses 3 casos inspirou a série. E tem a ver? Tem. Por quê? Porque a série, ela gira em torno, como eu falei pra vocês, desse adolescente que foi acusado de um homicídio. O que tá envolvido aí durante o que a série quer mostrar ali é que a internet tem relação com aquilo. Ou seja, o que pode ter incentivado o adolescente a fazer isso começou por meio da internet, que lembra muito o caso da Ava White. Alerta, esse vídeo ele vai ter spoilers da série, então se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista e depois você venha para essa análise. Vou fazer uma breve resumo do que se fala em cada episódio e nós vamos discutindo, refletindo juntos. O primeiro episódio mostra especificamente o exato momento em que a polícia invade a família Miller e leva o adolescente Jamie preso, suspeita de um assassinato. O episódio mostra justamente essa tensão que há entre a família e o próprio adolescente Jamie Miller. Porque durante todo esse episódio, o Jamie Miller, que é o adolescente de 13 anos que está sendo acusado, ele sempre quer ali deixar claro que ele é inocente. Então, durante todo aquele episódio, a família, claro, toda assustada, não entendendo o que está acontecendo, também quer proteger o filho, alegando que ele também é inocente, não está entendendo. E todo esse episódio gira em torno de que ele quer alegar a sua inocência, mas também há ali todo um processo investigativo, ao processo onde eles colhem todo o DNA, todo o material genético ali do adolescente. O segundo episódio é quando os investigadores eles vão para a escola aonde estuda o Jamie Miller. E lá ele quer investigar a possível arma do crime, né, que foi uma faca, e também investigar os colegas, os amigos ali, né, só que dificilmente eles conseguem ali uma resposta, né, os adolescentes eles ficam ali muito fechados, não compartilham informações, e o único adolescente ali que acaba ajudando é o próprio filho de um dos investigadores, que acaba conversando com ele e explicando sobre a questão da internet. Ele não era próximo ali do Jamie Miller e da vítima, mas ele basicamente seguia os dois na internet e tinha visto uma comunicação, algo um pouco estranho. Muitos símbolos diferentes que os jovens utilizam na internet, como querendo descrever algo em que, por meio de símbolos, os adultos em volta não saibam do que eles estão falando, sabe? E o filho desse investigador, ele explica pra ele, ó, pai, esse símbolo, por exemplo, significa isso. Então, eu não conhecia eles, mas é isso que apareceu na internet em relação aos dois. E aí, liga uma chavinha na cabeça do investigador. O terceiro episódio, eu acredito que seja, na verdade, um dos melhores episódios. Porque é quando o Jamie, ele é entrevistado por uma psicóloga. E esse episódio todo, basicamente, mostra a relação ali de entrevista entre os dois.
E o que eu achei interessante nesse episódio é que mostra a personalidade ali mesmo do James, sabe? O quanto ele, de certa forma, uma hora ele está conseguindo controlar as suas emoções, outra hora ele não está conseguindo controlar as suas emoções. E a psicóloga, ela de uma forma muito inteligente, ela vai colocando perguntas ali para saber mais a fundo o que pode estar por trás dele ter cometido esse crime. Seja algum problema familiar, seja realmente se ele tem ali algum distúrbio mental. Eu não sou psiquiatra, então não sei dizer para vocês se observando ali o comportamento do Jamie, ele tinha traço de alguma doença, de algum transtorno. Todo esse processo de entrevista, ela vai querendo saber mais sobre a relação dele com a família, por exemplo. Então ela pergunta muito sobre a mãe, sobre a irmã, sobre o pai, e ele fica um pouco relutante ali na hora que a psicóloga fica perguntando sobre o pai dele. E, inclusive, parece que dá-nos a entender que o pai tem alguma coisa a ver, que será que o pai não era um pouco agressivo? Será que o pai não batia nele? Será que o pai não fazia algo inadequado? O que levou ele a fazer isso? Então nos trazia essa sensação de que parecia que tinha algo errado com o pai dele. Mas conforme o Jamie ele foi ali, basicamente respondendo as perguntas, deu a entender mesmo que ele falou, não, meu pai teve um episódio só de que ele foi um pouco agressivo, mas ele só quebrou o galpão, mas ele nunca bateu na minha mãe, nunca bateu em mim e na minha irmã. Então realmente mostrava ali que o pai dele realmente não era ali, não tinha algo de errado com a família dele. A psicóloga tá estudando isso por trás, mas não era esse o motivo, sabe? O que levou ele a fazer isso. O que eu acho muito interessante, porque nos faz refletir, por exemplo, né? Que a gente poderia pensar, basicamente, realmente isso existe, de que pessoas que cometem crimes, muitas vezes vêm de famílias desestabilizadas, que tem pais que cometem coisas horríveis com os filhos, enfim. Mas nesse caso não, mostra justamente ao contrário. Inclusive, no último episódio, mostra basicamente toda a família, a vida familiar ali dos Millers, em que eles querem comemorar o aniversário do Miller, né, que é o Ed Miller, e basicamente mostra ali como eles são como família, como é o relacionamento dele com a esposa, com a filha, como eles estão vivendo com tudo isso, né, com a prisão do Jamie. Eles são uma família comum. Ali, o Ed com a esposa, eles davam amor, carinho para os filhos, uma família estritamente comum, em que nessa família aconteceu algo horrível. Então, o que a série eu percebi que quer mostrar, né? Que ela não quer somente mostrar que esses casos acontecem em famílias problemáticas, mas pode acontecer em uma família comum. Por quê? Porque esse caso do Jimmy, ele está estritamente ligado com a convivência dele com a internet, né? Com esse ambiente em que ele está conectado ali praticamente 24 horas. E não só ele, mas também os adolescentes. Pesado da internet, basicamente, né? Radical, onde defende coisas absurdas, onde estão ali contaminados pela pornografia. Quem deu a arma para o Jamie Miller para matar a menina foi um dos colegas da escola dele, né, o Ryan. O Ryan, ele até diz, né, eu não achei que ele fosse realmente fazer isso, mas somente assustar ela. Mas, olha esse movimento do próprio Ryan ter feito isso para o amigo. Então, todos eles estavam envolvidos nesse âmbito, sabe? Inclusive a própria vítima, né, que, alerta spoiler, que levou, basicamente, ele a fazer isso, é que o Jamie, ele queria uma atenção dela, e ela basicamente meio que ridicularizou ele na internet. Aquele comentário que ela ridicularizou ele, levou as pessoas curtiram aquilo, ele se sentiu ofendido. E nos leva a um outro ponto, né, muito importante, que essa série mostra ali o comportamento do Jamie Miller em relação à fase de vida que ele está vivendo, em que, de uma certa forma, ele queria uma atenção, ele queria ser percebido pelas pessoas. Na própria entrevista com a psicóloga, ele fala que ele se considera uma pessoa feia, né? Quando a psicóloga pergunta por que ele não namora, ele fala, eu sou feio. Ele mesmo foi rejeitado pela vítima, né, que ele matou, mostrando ali o quanto esses jovens, esses adolescentes, eles são facilmente influenciados ali, vulneráveis a crises emocionais, quando eles sofrem algo como um certo bullying, de fato feridos ali no ambiente virtual. É como se eles vivessem ali naquele mundinho deles e fugissem um pouco da realidade. Uma coisa que a gente percebe na série
é que o Jamie Miller, ele não percebe a gravidade de fato do que ele cometeu, sabe? De fato fica alegando que ele é inocente, que ele não fez nada de errado. E voltando pro caso da família, né, que por mais que uma família normal, uma família comum e realmente aconteceu aquilo, o que no último episódio, né, que é o quarto episódio que eu tava comentando com vocês, que acontece é que é um diálogo entre o pai e a mãe. E eles comentam o que a gente fez de errado, né, o que a gente podia ter feito diferente. Eles realmente sofrem aquilo, né, realmente ficam remoendo aquilo, né. Inclusive os dois fazem terapia, conversam ali entre si. E eles falam que eles sempre deram tudo, carinho, amor. E o Jamie, né, ele sempre tinha o costume de sempre desenhar muitos desenhos. Até que um dia ele pediu um computador e eles deram com fone de ouvido, com tudo que tinha direito. E ele sempre ficou lá no seu quarto, quietinho, trancado. E eles achavam isso absolutamente normal. O que nos leva a refletir que os pais acham que só pelo filho estar ali num cômodo, dentro de casa, trancado, está seguro. Ao contrário, o fato de os pais acharem que eles estavam ali, de fato, de certa forma, dando um espaço para o filho ali, ficando 24 horas no quarto, no computador, e que estava tudo bem, e tem que ter ali, de certa forma, dar um espaço para o adolescente, porque também é importante nessa fase, mas também estar vigilante ali na internet, com o que o filho está consumindo. Na internet hoje você tem acesso a tudo. E realmente é um adolescente que está ali na fase de crescimento, que está se desenvolvimento, que está muito vulnerável, e tendo acesso a todos esses conteúdos, facilmente ele pode ser ali influenciado, o que acontece com o Jamie Miller, né? Que muda a percepção de realidade ali, né? Não enxerga a gravidade do crime que ele queria cometer e que ele cometeu. Isso tem que ser um sinal de alerta para os pais evitarem que os filhos sejam, de fato, ali levados por esses caminhos perigosos. O filho está ali aparentando estar bem dentro de casa, trancado no quarto, não necessariamente significa que ele está seguro, porque o Jamie Miller, ao final da série, né, faz uma ligação e com os pais dele, e ele fala que ele vai aceitar a oferta de falar de ele é de fato culpado. Nos dá a entender, e a série meio que acaba por aí, o que nos dá a entender que de fato ele era o culpado ali, até porque durante um dos episódios mostra a câmera de segurança do Jamie Miller, né, se encontrando com a vítima, batendo nela. O pai, naquele momento, ele assiste aquele vídeo também e ele entra em choque também e vê que aquilo realmente é real. E isso impacta não só nele, mas na mãe também. Em um dos momentos da série, a mãe fala: "Você viu aquele vídeo? Eu não vi." Mostra aquele sentimento de frustração dos dois, que acabam lembrando quanto o filho era frágil, quanto o filho era amoroso, quando ele era filho deles, eles o amavam, e o como ele foi capaz de fazer aquilo. Eles se sentem culpados. Inclusive, uma parte da série a mãe diz, né, nós não podemos evitar do fato que nós o criamos. Ou seja, eles se sentem culpados pela criação do filho, né, pelo fato do que o filho fez. Acredito que nenhuma criança deva ter ali o acesso livre do celular. E quanto mais o adolescente, que possivelmente se tiver ali um celular, tem que ter um certo controle. Lógico, os pais têm que dar um certo espaço, né? Mas sabendo que o filho está consumindo ali de conteúdo, porque realmente isso foge da realidade, né? Tem alguns símbolos durante a série, né, que é retratado em que esses adolescentes conversavam, que realmente não foi criação da série, realmente existem esses símbolos. Inclusive tem um post do Instagram que ele explica cada um dos símbolos que foi retratado na série, e assim, é perturbador, você fica chocado com as coisas que há na internet, que esses adolescentes têm contato, sabe? Achei uma série bem impactante e que me fez refletir. Fui pesquisando vídeos de análise também sobre essa série, e que me faz muito pensar, quando a minha filha chegar na adolescência, eu quero ter esse cuidado, eu quero ter essa atenção. A internet já tá desse modo aqui, imagina daqui 15 anos. Outro ponto muito importante que a série retrata também, a importância dos pais terem ali uma atenção aos filhos, né? Porque um dos investigadores, ele tem um filho que mostra a chavinha virando na mente desse investigador. E ele que tinha uma relação meio seca, meio distante com o filho, em que ele até desabafa com a sua colega de trabalho que ele nunca quis ser pai, mas ele ama o filho dele. Ele basicamente depois mostra ele indo até o filho dele, né, buscando ele na escola e levando o filho dele para comer uma batata frita, né? O filho dele fica: "Não, eu não preciso de carona", mas ele: "Não, eu pensei em você comer uma batata frita."
E o filho dele topa, sabe? Mostra ali, de fato, que o que aconteceu nele. Que ele viu a importância dele ter ali um laço, um carinho, um contato com o filho. Mostra o quanto esses jovens, muito jovens, na verdade, tem esse distanciamento da família, dos pais, principalmente nessa época, né? Da adolescência. Então eu acho que vale ressaltar que esse foi uma pequena parte ali da série, né, entre o investigador e o filho dele, mas que eu acredito que tenha trazer esse lado para nós, essa visão. Então basicamente esse foi o vídeo que as minhas reflexões, as minhas percepções dessa série. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem outras reflexões, se você tem outros comentários para fazer. Eu tentei não dar muitos spoilers, por mais que eu dei alguns. Mesmo você assistindo, você vai ver que ao longo da série você vai vendo outros pontos, você vai tendo as suas próprias reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!